Boa noite. Estou aqui presente novamente no estúdio para gravar mais um programa dos Cavaleiros Templários da Bruxaria. E, para quem já me conhece, sou o professor Caverna. E esse estúdio é do YouTube, pertencente ao programa do YouTube Black Sampa. Então, esse programa que nós vamos fazer hoje é mais especial, porque eu quero falar realmente o que é a bruxaria. Muitos falaram que eu gravo o programa de 1 hora. Não interessa se o programa é de 1 hora, 10 minutos, meia hora. O importante é a mensagem que está passando. Por exemplo, parabenizo muitas pessoas que fazem programas de bruxaria em 10 minutos e falam sobre incenso em 10 minutos. Outros falam sobre velas e leva 15 minutos falando sobre isso. E praticamente está querendo dar um curso de bruxaria pela internet. E isso não existe. Está querendo dar um curso de bruxaria EAD. Curso de bruxaria tem que ser presencial. E eu vou explicar o porquê que tem que ser presencial. E um curso de bruxaria tem que ser como numa escola. 1 hora de aula. 1 hora de aula você aprende bastante assunto. Ou seja, se ligar um assunto só, é 1 hora sobre esse assunto. Se tiver 2 horas de aulas, aí seriam 2 assuntos, 3 horas, 3 assuntos. Cada assunto tem que ter 1 hora de aula. E o que eu reservei para falar com vocês sobre bruxaria, logicamente hoje vou explanar assuntos que eu já falei e coisas novas. E desses assuntos que eu já falei e coisas novas, está incluído 30 capítulos, que é de um livro que eu estou apresentando, que tem 30 capítulos de bruxaria, para poder ser realmente uma escola de bruxaria. Tem outro livro que tem mais 30 capítulos, para ser apresentado como escola de bruxaria. E um outro livro que tem 20 capítulos. Então, veja, são 80 capítulos que tem que ser estudado para você já começar a se iniciar como bruxo. Porque bruxo pela internet, gente, ser um bruxo pela internet, isso não existe. Tem que ser presencial, porque o bruxo, quando fala, ele passa segredos e passa palavras que não são permitidos falar no microfone para todo mundo ouvir, como se fosse uma aula de matemática, história, geografia. Isso não existe, gente. Então, muitas coisas de bruxaria são palavras confidenciais, segredos, que é só passado para o grupo que está estudando, e não para qualquer pessoa que está ali assistindo como curioso. Então, vamos ver alguns assuntos que nós vamos falar hoje. Primeiro, o primeiro assunto a ser falado hoje é chamado ser um bruxo. Muita gente se intitula ser um bruxo. Realmente você é um bruxo? O que você estudou? Quantas horas de bruxaria você estudou? Como numa faculdade, você faz um curso, seja qual for a matéria. Uma matéria tem que ter 80 horas de estudo. Tem matéria que tem que ser 60 horas de estudo. Um piloto de avião tem que ter 1000 horas de voo. Então, a bruxaria, gente, é a mesma coisa. Bruxaria se mede em quantidade de horas que você estuda. Você fazendo um cursinho de 15 minutos essa semana, aí você vai estudar de novo mais 15 minutos, o mesmo assunto na outra semana. Isso não existe. Então, você quer ser um bruxo? Nosso primeiro assunto é esse. Ser um bruxo é você se atentar ao que você tem que aprender. Eu, por exemplo, apresentei para vocês 80 capítulos. Veja se uma escola de bruxaria mostra o programa de ensino como se fosse de uma faculdade ou de uma escola normal também, ensino médio, fundamental. O que você vai aprender durante o ano? Então, na bruxaria é assim, o que você vai aprender durante o ano? O que você vai aprender esse mês? O que você vai aprender essa semana? O que você vai aprender quando tiver aula?
Vai ser uma vez por semana ou vai ser duas? Vão ser duas. Ou vão ser três? Tudo isso é importante, tá, gente? Então, isso já é o início para você ser um bruxo. Mas vocês já pensaram, por que você quer ser um bruxo? É a influência da sua avó, que benzia as pessoas, fazia remédios de ervas? É a influência da sua mãe, que era uma fazendeira, morava no campo, cuidava de gados, de florestas, 20, 30 empregados, trabalhadores, e ela que cuidava quando alguém ficava doente? Você tem influência de bruxaria? Ou você está querendo aprender bruxaria simplesmente por curiosidade? Mas se for também por curiosidade, porque você gosta, não tem um passado relacionado à bruxaria, não tem problema. Também é ótimo isso, porque você está começando a iniciar nesse campo de bruxaria. E para iniciar nesse campo de bruxaria, pense então, o que é ser um bruxo? Qual a responsabilidade de um bruxo? É ajudar todo mundo. É ajudar quem tem problema de saúde, quem tem problema financeiro e qualquer outro problema familiar que aparecer, o bruxo sempre tem que estar atento para ajudar. Então, o bruxo ajuda quem precisa dela. E o que é ser um bruxo realmente tem que ser falado numa escola. Para que você entenda, eu agora estou estudando bruxaria, eu vou ser um bruxo. E eu tenho minhas obrigações, minhas regras e tenho lei para respeitar como bruxo. E não simplesmente vem aqui, assiste a aula e vai embora. Não, você tem que respeitar, porque nós vamos ter regras também. Tudo bem, gente? Então, o segundo assunto que eu vou falar com vocês chama-se Confidências de um bruxo, ou no caso de uma bruxa. Então, é confidências de bruxaria. O que seriam essas confidências? Essas confidências são os segredos que a gente passa para quem está estudando bruxaria. Então, vocês vão aprender palavras diferentes, vocês vão aprender palavras que vocês nunca ouviram e vão fazer também até juramentos, porque você tem que jurar que o que você aprender vai ser para você e para usar para melhorar a vida de alguém. E não pode sair falando por aí o que você ensina, o que você aprendeu. Só quem vai saber isso é quem for consultado por você, ou um amigo seu que você pode trocar ideia. Então, confidências de um bruxo, é importante isso, certo? Agora, um outro assunto, que seria o terceiro assunto, eu vi muito na internet, pessoa falando sobre incenso. E a pessoa fala sobre incenso durante 10 minutos, 15 minutos. Espera aí, mas quantos tipos de incenso existe? Existe incenso de ordem esotérica e mística, existe incenso de umbanda, existe esse incenso de R$1 para dar um cheirinho na casa que você compra em qualquer loja de R$2 aí, né? Então, tem vários tipos de incenso. Você tem que comprar o incenso certo, que é usado na bruxaria, e não o incenso que é usado em outros assuntos, ou em outras entidades, ou em outras religiões, ou coisas semelhantes. Então, o incenso que você tem que adquirir é seu incenso certo. E o incenso certo, ele é mais longo, mais robusto. Tem incenso que você usa, em questão de 15, 20 minutos, o incenso acabou. E se vocês verificarem em lojas especiais que trabalham com isso, tem incenso que chega a levar 1 hora queimando ali. E esse é o incenso ideal para se fazer um curso de bruxaria ou uma aula. O incenso que fica 1 hora aceso e você tem o tempo certo para fazer o que você precisa. E fora isso,
incensos têm aromas. Conforme o assunto que você está falando, você usa um incenso adequado para aquele assunto. É que nem música. Você está fazendo um programa e quer colocar uma música, conforme o programa que você estiver fazendo, você vai escolher uma música que é para os seus ouvidos. E para o seu aroma, apesar que vocês aí fora não sentem, né? Mas para quem está fazendo o programa, principalmente em público, ou em auditório, ou numa palestra, o incenso tem aroma. E você tem que usar o incenso certo também. Então, gente, um curso para você aprender todos os tipos de incenso que tem, todos os aromas que os incensos têm, é no mínimo, gente, 1 mês de curso. E também aprender como se faz um incenso. Isso é importantíssimo para vocês saberem. Isso chama-se aula de laboratório de bruxaria. Muitas escolas por aí dão aula de bruxaria, mas não tem um laboratório. Não fala sobre o laboratório de bruxaria, não explica como que se procede um incenso. Então, gente, pense, as aulas são longas. Agora, um outro assunto. O quarto assunto é chamado autoconhecimento. O que vem ser esse autoconhecimento? Quem é professor sabe. Quem fez pedagogia sabe. Quem conheceu neurolinguística também sabe. Mas uma pessoa comum que nunca estudou bruxaria fica pensando, o que será o autoconhecimento? Como que eu posso provar que eu me conheço? Então, como você faz para provar que você se conhece realmente? Porque como você quer conhecer outra pessoa se você não sabe de si mesmo? Então, veja, no autoconhecimento estudamos pessoa sinestésica, pessoas auditivas e pessoas visuais. Eu já falei sobre esse assunto em vídeos passados. O sinestésico é aquele que sempre necessita de uma companhia ou necessita de um abraço. O visual é aquele que te olha de cima e embaixo para dizer que tribo você pertence pela roupa que você veste. Ela vai gostar de você pelo seu vestimento, pela roupa que você tem. E o auditivo é aquele que você não convence com facilidade. Não adianta falar abobrinha no ouvido da pessoa, falar coisas que não interessam para ela, que ela te deixa falando sozinho. Isso acontece demais. Então são pessoas auditivas. E na bruxaria, para você ter esse conhecimento sobre quem é você, sinestésico, visual ou auditivo, primeiro, você tem que ter os 3 na mesma média. Se é 80% sinestésico, é 70% visual, 70% auditivo. Não pode ter uma diferença de 20% a mais, 20% a menos, porque vocês também estão se auto-prejudicando com isso. E quando você vai fazer um teste, porque existe um teste, aula de laboratório, mas só que é laboratório agora não físico, é um laboratório que você pode fazer em psicologia, psiquiatria, até na filosofia. Você vai responder várias perguntas, e conforme as perguntas que você responde, é detectado ali. Se você tem 50% de um, 30% de outro, ou 80% de outro. Então vai dizer como que você é, em questão das perguntas que vocês responderam, a porcentagem de sinestésico, visual e auditivo. Interessante isso, né, gente? Então, a bruxaria é complexa. Não é tão fácil como o pessoal fala. Mas vamos para um outro assunto agora, interessante. Efeito das cores. Mais para frente eu vou falar novamente sobre efeito das cores, quando eu falar um outro assunto.
Por exemplo, o que são efeitos das cores? Você vai num centro de umbanda. Eu já fui umbandista com muito orgulho. Fiquei vários anos na umbanda. Como conheço amigos que estão no candomblé. Então, eu sou ligado a umbanda também. E na umbanda, nós temos vela preta, vela amarela, vela vermelha, vela branca. Nós temos várias cores de velas. E essas velas são coloridas porque ela recebe e transmite uma influência de suas cores também. Então é importante você conhecer as cores. Por exemplo, quando você acende uma vela vermelha, quem está iluminando essa vela vermelha? A luz da vela. Se acender uma vela amarela, quem ilumina essa vela amarela? A luz da vela. E toda a luz da vela tem a mesma cor. Toda a luz da vela reflete a mesma luz. Então, é importante a cor da vela? É. E nesse assunto, mais para frente também, vocês vão conhecer como cromoterapia. E a cromoterapia, ela vai te ajudar para você conhecer os efeitos que as cores fazem para você. Você vai ter um consultório médico, as paredes são pintadas de branco para mostrar limpeza e que o consultório é grande. Numa academia de ginástica, você tem a cor branca também. Às vezes uma faixinha de outra cor, só para decoração, para dar a impressão que a academia é super grande. Quando você vai num show de uma festa, num palco ou num salão de baile, que ele tem a altura de 4, 5 metros de altura, o teto é pintado de preto. E quando você olha para cima, dá a impressão que o teto é baixinho, mas não é. Ele tem ventilação suficiente, porque ele chega a ter 4, 5 metros de altura. Mas para o olho humano, com teto preto e uma luz meio penumbra, dá a impressão que esse teto está colado em você. Viu os efeitos das cores, gente? Como são importantes? E isso não se aprende de uma hora para outra, não. Porque os efeitos das cores vêm de uma matéria chamada física. E a física, para você ensinar sobre cores, é no mínimo 1 mês falando sobre isso para os alunos. Interessante, né? Agora, o sexto assunto, eu já falei para vocês, que é signos dos zodíacos. Não vou entrar em detalhes, porque nós já conversamos isso em vídeos passados, tá? Então, signo do zodíaco, quando der outra oportunidade, eu repasso para vocês, ou vocês assistem outros vídeos que eu já passei para vocês, tudo bem? Outro assunto, que seria o sétimo, o som. Gente, o som é uma coisa tão importante na sua vida que você nem imagina. Nós temos um aparelho que vocês podem baixar pela internet aí, até no celular, chamado aparelhos que mede a altura do som, que mede o volume do som. São aparelhos que medem os decibéis. Então veja a diferença dele. Se você está passando um caminhão na sua rua, ele passa a 90 decibéis, o barulho dele. Uma britadeira chega a 90 decibéis. Olha que som alto. Agora, tem sons que chegam a 50 decibéis. Um professor dando aula numa sala de aula bagunçada, como eu já vi acontecer, você pega o aparelho, você vê que o som chega a 70 e 80 decibéis. Nenhum aluno está aprendendo. Eles fingem que aprende. Mas o professor está lá se esgoelando, falando alto e pedindo silêncio, silêncio, e ninguém aprende, porque a 80 decibéis é impossível aprender alguma coisa. Numa sala de aula, para ser aprendido alguma coisa, nós temos que estar a 30 decibéis. Se você estiver estudando em casa, pode até colocar uma musiquinha, desde que não seja em português, porque o que você ouve atrapalha o seu entendimento do que você está estudando, porque é a mesma língua. Então compensa você colocar uma música só orquestrada, só tocada, só instrumental, e num som no máximo 30 decibéis,
para que você possa ouvir a música suavemente para a concentração e entender o que você está lendo. Então, esse aparelho que mede os decibéis é importantíssimo. Você está na sua casa assistindo televisão, aí você chega e fala: ô pai, abaixa esse som aí que está muito alto. Não está muito alto não, tá bom. Porque você jovem, adolescente, teu ouvido está perfeito. Mas seu pai está ouvindo o som da televisão a 60 decibéis. Para uma sala pequena, é um som muito alto. Aí você chega lá, abaixa para 50 ou para 40, a pessoa acha ruim. Então, cada um tem um ouvido diferente do outro. Aprenda sobre som. Baixe hoje mesmo no seu aparelho, no seu celular, aparelho que mede os decibéis. E comece a usar na sua casa, na escola, na rua, dentro do carro, para você ver a variação. E tem de vários tipos de aparelhos, você pode escolher um. Tem um que aparece o tipo de som que é som de carro, som de motocicleta, som de britadeira, som de trator, som de um campo. Outros não, aparece digital, o outro é analógico. Você pode escolher uns 10 tipos de aparelhos diferentes, o que fica melhor para vocês. Então, gente, para você falar sobre som, não é assim, numa aula de vídeo de 10 minutos, não. Por que cachorro corre atrás de carro? Vocês já viram isso? Cachorro correndo atrás de carro, motocicleta, até de bicicleta e de gente. Por que cachorro faz isso? Porque o cachorro ele pode ouvir no máximo a 80 decibéis. Se você solta uma bombinha, um fogos de artifício no dia Santo Antônio, São João, São Pedro aí, ou até num jogo de futebol, o cachorro se esconde debaixo do sofá, entra dentro de casa, ou se esconde debaixo de um carro, ou sai correndo para outro lugar, porque deixa o cachorro perturbado, porque o som é 80 decibéis ou mais. Aí o cachorro fica perturbado, ele fica desnorteado. Então, quando passa um carro fazendo barulho, ele corre atrás. Quando é uma moto, ele corre atrás. Aí, de tão desnorteado que ele está, passa um cara de bicicleta, ele vê que tem movimento, corre atrás. Passa uma pessoa andando na rua, ele vai atrás da pessoa, porque vê que é um movimento, e acha que essa pessoa vai gerar esse movimento do carro. Gente, isso chama-se física. E em física é ensinado isso. É no mínimo 2 meses de aula de física para você aprender sobre sobre sons, sobre hertz, certo? Sobre período. Então, vocês vão aprender sobre sons durante mais ou menos 2 meses numa escola, e não em 10 minutos num vídeo. Tudo bem? Agora, outra coisa interessante, o espelho. O espelho, eu tenho um outro livro, que esse livro chama-se Teoria dos Espelhos. 20 formas de você encarar um espelho. Você pode olhar no espelho e ver 20 fatos diferentes com o mesmo rosto que você olha. Mas só que você vai conversar com o espelho, vai conversar com ele, e o espelho te responde. Então, você tem mais de 20 formas de olhar um espelho. E num curso de bruxaria, você vai ter espelhos de vários formatos, espelho com molduras de outras cores, para nesse espelho, na verdade, você olhar para ele e ver o que está acontecendo quando se olha para um espelho. É uma transformação incrível. Vou dar só um exemplo, porque como são 20 espelhos, seria mais ou menos para você aprender sobre todos eles, uns 3 meses de curso sobre espelhos. Agora, veja que interessante. Você acordou de manhã cedo, olha para o espelho e fala assim para você mesmo: poxa vida, que cara horrível que você está, e tem que trabalhar com essa cara desse jeito. Nossa, isso não é legal. Então pode ter certeza, seu dia vai ser uma droga, porque você mesmo já falou para você: meu dia não vai ser legal, olha a minha cara como está, não estou nada animado para ir trabalhar. Você já decidiu como é que vai ser o seu dia, não precise mais que ninguém fale. Então, quando você acordar de manhã, lave o rosto, faça toda a higiene mental e
física que você tem que fazer, penteia seu cabelo bonitinho ali, e aí quando olhar para o espelho, aí você vai olhar para ele, vai dar um sorriso para o seu espelho e vai falar: nossa, você está com uma cara de feliz, hoje seu dia vai ser maravilhoso, hoje seu dia vai ser encantador, vai ser bom para você, e pode ter certeza, o seu dia vai ser ótimo, porque você decide o que você vai ser durante o dia, o que vai acontecer com você, já de manhã cedo, quando você olha para o espelho. E se você só olha para o espelho, penteou o cabelo, virou as costas, foi embora, você nem notou que você existia, ou que você existe. Você passou para você mesmo despercebido. Então, olhe para o espelho, converse com ele antes de sair de casa, para que você tenha um dia ótimo. Isso chama-se aula de laboratório de bruxaria. Para quem está me ouvindo e tem escola de bruxaria, aplique esses conhecimentos. Se precisar, eu ajudo a escola de vocês, que vocês estão montando de bruxaria, não tem problema, porque em bruxaria não existe concorrência, não existe. Um colabora com o outro. Então, se vocês precisarem de montar uma escola, precisar de alguma ajuda, pode contar comigo, gente, porque somos todos amigos, somos todos iguais como os bruxos, certo? Então, o próximo assunto. Próximo assunto, gente, é leitura dos olhos. Esse vocês vão adorar, porque a leitura dos olhos, ela é importante você saber, principalmente agora que nós estamos desde 2020, 2021, estamos em 2022, com esse problema de pandemia, muitas pessoas vêm conversar com você. E você fala alguma coisa engraçada, você não sabe se a pessoa está sorrindo. Você fala alguma coisa triste, você não sabe qual a referência do rosto da pessoa, o que ela está pensando ou passando ali pela sua cabeça, ou dando uma risada. Você não conhece o seu aspecto físico, ou seja, a mensagem que seu rosto está mandando. Não conhece porque realmente você não conhece também isso. Na leitura dos olhos, quando alguém sorrir, os cantos externos dos dois olhos, onde tem o chamado pé de galinha, ele cria uma ruga, ou uma pequena ruga, ou uma grande ruga. Então você sabe se a pessoa está sorrindo ou não. Quando a pessoa fala uma mentira para você, a pessoa vira os olhos para um lado para o outro, quando está mentindo, porque ela olha como se fosse para cima, procurando a mentira que ela está falando. Seria a parte do quê? De uma pessoa que é visual. A pessoa que é visual, ela movimenta muito os olhos como quando vai conversar com você. E com isso você sabe se a pessoa está mentindo ou não. E observando os olhos da pessoa, você sabe se ele é auditivo, se ele é sinestésico ou visual. Então os olhos passam mensagem para você que passa para os outros. E essa matéria também, leitura dos olhos, é uma matéria física. Isso se aprende em física médica, o comportamento dos olhos e como ele funciona. Então não adianta você só falar os olhos virados para um lado, virado para o outro. Você vira os olhos a 180 graus, a 60 graus, só isso não interessa. Você tem que saber como os seus olhos funcionam. Isso chama-se física médica, em física. Mas você não precisa ser um médico, um expert, mas ter ao menos um certo conhecimento do que você está falando e vendo. Tudo bem? Então vamos para outro assunto. Esse é interessantíssimo. Ervas e banhos. Gente, tem pessoas que vai, por exemplo, na Umbanda, ou em outra religião qualquer, que usa sal. Aí a pessoa fala para você, você tem que tomar um banho de sal grosso.
Mas eles não te explicam como é sal grosso, como é esse banho de sal grosso. Na bruxaria, eu explico e deixo bem claro o que é um banho de sal grosso. Em outros lugares, a pessoa pega o sal grosso, coloca numa água morna, joga na sua cabeça e fala: hoje as coisas vão melhorar para mim, olha que maravilha. Hoje eu tomei um banho de sal grosso. Não, você tomou um banho de ilusão e ficou salgada. Só isso. Então, ou salgado, né? Porque muitos homens também fazem isso. O que é um banho de sal grosso, gente? Um banho de sal grosso é uma coisa importantíssima que você aprende muito em biologia. Um banho de sal grosso é você pegar, vamos supor, num copo americano, esse copo comum, você coloca 2 dedos de sal grosso, ou um pouquinho mais desse sal grosso, você coloca num copo. Aí você ferve a água. E nessa água que você ferveu, você despeja esse sal grosso e despeja um shampoo ou um creme qualquer, que talvez seja até para a pele mesmo, não tem problema, você escolhe o creme, certo? Tem vários cremes que você pode passar no corpo. Então pega um desse creme e mistura numa quantidade razoável com essa água, que seria no máximo, meio litro, junto com sal grosso. Quando você preparou essa água, deixou esfriar, aí você vai tomar seu banho de sal grosso. Seu banho de sal grosso é você colocar a mão naquela massa cremosa com sal grosso e passar na sua pele como esfoliante. Passa na sua pele para abrir os poros da pele, do braço, da perna, da barriga, do rosto, da mão, das pernas, dos pés. Então você pode passar o sal grosso no corpo inteiro, que ele vai abrir todos os poros do seu corpo. E depois, quando você jogar uma água, passar o sabonete da sua preferência e ficar cheiroso ou cheirosa, quando você sai do seu banho, você vai sentir seu corpo mais leve e ele vai estar melhor, porque seu corpo vai estar respirando, porque a gente respira pela pele. A prova disso é o suor, certo? Então você vai estar com a pele respirando. Quer ver uma experiência interessante também que eu apresento em bruxaria? Para quem não conhece, vai estranhar isso agora. Aquela pessoa que bebe muito álcool. Álcool que eu digo não é cerveja. Que bebe pinga, principalmente, certo? Caipirinha, uma vodka aí, ou coisa semelhante aí, um uísque. Essa pessoa, ela tem que estar sempre tomando banho. Principalmente se ela é meio gordinha. Mesmo magra também acontece a mesma coisa. Se é aquele dia de calor, a pessoa começa a suar, transpirar. E ele transpira o quê? Ele libera esse álcool que está dentro do corpo, pela pele. Vocês sabiam disso? A pessoa passa a cheirar como se fosse azedo, porque ela está passando para fora esse álcool que ela ingeriu na noite passada e não tomou banho, aí começou a suar, ela solta esse cheiro, esse odor, na verdade, que não é nem aroma, nem cheiro, é aquele odor forte de pinga, certo? E, nesse caso, que a pessoa tome banho logo que sair de casa, se ela bebeu muito à noite, porque esse cheiro você não sente, ninguém te fala, mas ele existe. E você quer uma prova disso, quem vai sentir seu cheiro de longe? Quem tem um cachorrinho em casa ou um gatinho, se você tiver com esse problema de bebida, o gato não fica no seu colo. Se você tiver com esse problema de bebida, o cachorro passa te cheirando, mas ele estranha. Os animais são maiores detectores disso. Gozado, né? Cada coisa que a gente não sabia, né, gente? Então, vocês viram que interessante que é também esse assunto. O banho de ervas, certo? E o banho também, o banho de ervas e o banho também com sal grosso. E vejo ainda, nesses banhos, um banho de erva, por exemplo.
você está com o corpo cansado, você correu, praticou esporte, ou trabalhou muito hoje. Chega em casa, toma seu banho. Depois que tomar seu banho, pega um maracujá, tudo que ele tiver por dentro, tira com a colher, semente, tudo que tiver dentro do maracujá, bate num liquidificador e coloca dentro de uma água fervendo e deixa esfriar. E da mesma forma que você procedeu com sal grosso, põe um cremezinho, só que dessa vez um creme em menos quantidade, mais leve. E quando você passa todo esse maracujá no corpo, passa e deixa mais ou menos uns 10 minutos. Ele penetra na pele. Aí depois que ele penetrou na pele, você toma outro banho. Você vai ver que seus músculos acalmaram. Aquela dor que você estava sentindo nas pernas, no braço, mal-estar, tudo isso aí foi embora. Porque acalmou os seus músculos. Tentem fazer isso, vocês vão ver a diferença. Isso que é chamado de banho de ervas, ou um banho de sal grosso. Tudo bem, gente? Então não é simplesmente aprender pela internet em 10 minutos como tomar um banho de sal grosso jogando na cabeça. Isso não existe, isso é piada, tá? O outro assunto que eu ia passar para você é sobre relaxamento e harmonização. Esse assunto nós falamos em vídeos passados. Qualquer hora a gente recorda isso. Ou assistam os vídeos passados. Outro é visualizar o futuro. Também está em vídeo passado. Mas esse só vou dar uma lembrada para vocês. Vocês sabem quando que é o futuro? Vocês sabem como reconhecer o futuro, gente? É simples. O futuro é agora. Porque quando você pensa no futuro, você está pensando em quê? Você fala assim, poxa vida, o que vai acontecer comigo amanhã? A resposta está com você mesmo. O que você fez hoje vai repercutir amanhã, gente. O que você fez hoje vai ser seu futuro amanhã. Então, qual que é seu futuro amanhã? O seu futuro amanhã é o que você está fazendo hoje. Então, tome cuidado com o seu presente, porque ele é o seu futuro. Tudo bem? Então, outro assunto interessante. As mãos. Gente, quando falamos em mãos, veja o que acontece de interessante quando falamos em mãos. As mãos, gente, as mãos são muito importantes para nós. Muito importante mesmo. Porque as mãos, para quem não sabe o que são as mãos, o valor dela, vou explicar simplesmente alguns detalhes. Por exemplo, as suas mãos. Quando você cumprimenta alguém, você geralmente dá a mão direita para cumprimentar. Aí você entra em encontro sua mão com a mão de outra pessoa. Quando você aperta a mão da pessoa, você está mostrando sinceridade. Mas quando você aperta a mão da pessoa e abraça com a mão esquerda a mão da pessoa, você está mostrando até amor também. Está mostrando que você gosta realmente dessa pessoa. Mas quando você dá aquele bom dia horrível, ou fazem isso com você, fala bom dia, a pessoa te dá as mãos com as pontas dos dedos. Ela dá as pontas dos dedos para você e você pega nas pontas dos dedos da pessoa, ela está te desprezando. Uma pessoa que faz isso comigo, nunca mais eu pego na mão dela. Porque é uma pessoa que não tem caráter, é uma pessoa que não respeita a outra, é uma pessoa que não dá valor para outras pessoas. Então, procura se afastar dessa pessoa que dá a mão para você com as pontas dos dedos, tá, gente? Isso é importantíssimo na vida da gente.
E as mãos, é ela que prepara a sua comida. As mãos, é ela que que esfrega no seu corpo quando você toma banho. As suas mãos são muito importantes para vocês e para os outros. Quando você vai acariciar uma pessoa, vamos supor, a mulher vai acariciar um homem. Aí ela fala, nossa, parece que tem areia no seu rosto. Mas por quê? Por causa da barba ou coisa semelhante. Aí passa a mão no rosto de outra pessoa, nossa, que rosto macio. Agora vamos fazer o contrário. O homem vai acariciar a mulher. Ele trabalha no escritório, como administrador, um advogado, trabalha com papéis ou coisas semelhantes. Quando ele acaricia a mulher, a mão desce suave em seu rosto. Ela fala, nossa, que mão macia. Agora, se é um pedreiro que vai passar a mão no seu rosto, ele mexe com bloco, cimento, tem o dedo todo calejado, tem a mão calejada, os dedos calejados, os dedos às vezes até machucado, parece que tem areia na mão. Quando passa a mão no seu rosto, você fala, ué, por que você está lixando o meu rosto? Porque a mão da pessoa parece uma lixa. E quando você for um bruxo, pegar na mão de uma pessoa, você pode até saber praticamente a profissão dessa pessoa, só pegando na mão. Você vai saber se a pessoa, ela trabalha com serviço pesado ou com coisas suaves. Então, ser um bruxo e aprender sobre as mãos também não se aprende em 10 minutos. Certo? Então vamos a outro item. Esse é importantíssimo, que é rituais e orações. Tem pessoas que vão fazer rituais de bruxaria para uma pessoa, para outra, e até para pessoas diferentes uma da outra. E ela faz sempre o mesmo ritual, sempre o mesmo ritual. Isso está erradíssimo. Porque quando você faz um ritual para uma pessoa que está com problema financeiro. Você faz um ritual para uma pessoa que está com problema familiar. Um ritual que você faz para uma pessoa que está com problema amoroso. Ou briga que ele teve em casa com a mulher e vice-versa. Então, quando você faz um ritual para juntar as pessoas ou fazer as pessoas alcançar o que eles querem, cada assunto é um ritual diferente. Cada assunto usa-se incensos diferentes, usa-se velas diferentes. E para você fazer um ritual, você tem que fazer seguido de orações. Então você vai falar um ritual sobre amor, escolha as melhores palavras que você pode falar para incentivar a pessoa. Se você não tem uma oração de bruxaria, crie a sua. Porque se sua oração, criada por você, for melhor que de outra pessoa, eles vão dar preferência a você. Porque vão falar, nossa, essa oração foi maravilhosa, que levantou o meu astral. Puxa vida, eu estava com problema financeiro. Falei com a pessoa, ela me orientou. O importante não é o quanto você ganha, e sim como você gasta. E ela me orientou totalmente sobre isso, que eu saí de lá simplesmente ótimo, ou ótima. Saí de lá perfeitamente bem, porque me orientou do jeito que eu queria ouvir. Mas por quê? O bruxo usou a oração certa para esse tipo de ritual. Então, todo bruxo tem que criar o seu ritual. E cada pessoa que ele admite, ele tem que ter um ritual para cada uma. E orações diferentes para cada uma. Pode ser semelhantes em alguns casos, mas não iguais. Tudo bem? Então, o outro assunto. Esse assunto agora seria o 15º assunto.
Esse eu já falei para vocês e alguns lembram. Os que não lembram podem ver em vídeos passados. Alterar o seu destino. Inclusive foi do vídeo passado, né, gente? Como que você altera o seu destino? Você está cansado dessa vidinha, está exausto dela, criou monotonia. Então você quer alterar seu destino. Como se altera o seu destino? Lembra que eu falei no vídeo passado? Para alterar seu destino, começa todo mês, você e seu cônjuge, certo? Então você e seu par ou sua parceira, sempre separa todo mês um dinheiro para diversão, para um pequeno passeio, quem sabe até um cinema. Separa um dinheiro para visitar uma pessoa ou receber uma pessoa em casa. É importantíssimo que você simplesmente comece a viver mais socialmente. Você vivendo mais socialmente, a sua vida passa a ser outra. Você começa já a alterar o seu destino, o destino de quem está com você, o destino dos filhos, e aquele amigo que parecia, que falava que você era chato, ele não vai mais te chamar de chato. Poxa vida, olha, o meu amigo mudou bastante, porque você alterou o seu destino. Se quiser mais informações, conselhos sobre isso, gente, é só me procurar. Você tem o meu e-mail aí, eu estou à disposição. Principalmente se você quiser dar curso, gravar vídeo, eu posso ajudar vocês também. Fiquem à vontade. Tudo bem, gente? O segredo da vela. O segredo da vela é importantíssimo. Tem pessoas que, se você acende uma vela na tua casa, ou coisa semelhante, ela fala, isso é coisa dos infernos, é coisa do capeta, é coisa do demônio. Eu já ouvi pessoas falarem isso. Chegar na minha casa e falar, apaga essa vela, isso traz maus espíritos para dentro da sua casa. Tem pessoas que não têm noção do que é a luz de uma vela e acham que é coisa ruim. A luz traz paz, a luz traz a beleza. Olha o nosso sol, é uma vela gigantesca. Então a vela, ela transmite coisas boas para a gente. Mas para alguns não, acha que é coisa que é para maus espíritos. E as velas, como eu já foi dito, as velas têm várias cores. Então use uma vela adequada para o que você está fazendo, para a sua animação. Ou vou arranjar um emprego hoje, eu vou ver um emprego. Eu acho que eu vou acender uma vela verde, porque verde é esperança. Por que não? Você está criando um pensamento positivo na sua mente, através da luz da vela e através da cor da vela. Poxa, a vela verde me deu sorte, porque ela traz esperança, e a esperança minha foi correspondida. Então, aprenda sobre velas. Por que uma vela tem que ficar acesa 7 dias? Porque toda vez que você entrar em casa e sair de casa, ela vai estar te esperando acesa. A hora que você sai, ela fica acesa esperando você voltar. Quando você volta e olha para ela, ela continua acesa e te recebe. É como se fosse aquele animalzinho que mais gosta de você. Você sai, ele fica te olhando. Você chega, ele é o primeiro a te receber. A vela de 7 dias também funciona dessa forma. Então, quando for falar de vela, gravar vídeo sobre vela, estude muito sobre velas. Porque velas, ela traz situações muito diferentes do que você nem imagina. Uma vela na frente de um espelho, ela transforma a sua vida, gente. E eu faço uma experiência de laboratório usando vela e espelho, que quando você olha para o espelho, você se modifica, ela muda a sua vida, porque você vai enxergar no espelho, não você, mas como se fosse outra pessoa. Veja que interessante a força de uma vela na frente de um espelho. Então, vamos conversar com isso mais e muito mais daqui uns dias.
Então, depois do segredo das velas, nós temos influência à distância. Nós falamos isso em vídeos passados. Só recordando, o que é influência à distância? É quando você tem que influenciar uma pessoa, mas não quer falar seu nome, não quer falar quem você é, e você quer ajudar a pessoa, ou piorar a pessoa, ou estragar a vida dela, ou melhorar a vida da pessoa, ou falar para a pessoa que você a ama, mas só que você não quer contar quem é você. Vou dar um exemplo rápido aqui. Vamos supor, você está numa escola, ou numa firma, onde seu escritório tem uns 10, 15 funcionários. Tanto faz, os exemplos são o mesmo, só o ambiente que é diferente. Você pega um papelzinho, escreve com a máquina ali de escrever, ou impressora, na minha época era máquina de escrever, tá? Hoje, você escreve com a impressora ali, ou escreve à mão com letras diferentes, aquele papelzinho, sem ninguém ver, você passa e deixa na mesa da pessoa que você gosta, dizendo o seguinte: eu te adoro, pena que eu não posso me apresentar a você. Pronto, você influenciou essa pessoa, você vai deixar ela preocupadíssima, vai deixar ela apavorada, ainda mais se a outra pessoa for casada, né? Mas se for solteiro, não. Ela vai ficar contente. Quem será quem me ama? Quem será que me adora? Quem será essa pessoa? Você vai começar a olhar para a cara de todo mundo, vai olhar a fisionomia de todo mundo, para ver se você descobre quem é essa pessoa. Depois passa uma semana, você encontra um outro bilhete. A pessoa está te influenciando à distância. Ou então você recebe um telefonema anônimo. Hora que eu tiver coragem, vou me encontrar com você para dizer o quanto eu gosto de você. Então, tudo isso aí chama-se influência à distância. Certo? E esse assunto nós já falamos também. Magia branca e negra. Na bruxaria diz que existe magia branca e negra. Não. As magias são as mesmas. Mas o que é diferente são os ingredientes. Porque tanto a magia branca quanto a magia negra, ela vai modificar sua vida, influenciar sua vida e modificar totalmente. Tanto a magia branca como a magia negra. Então, qual a diferença entre uma e outra? É justamente o material que você vai usar para a sua magia. A vela, o incenso, ou seja, o que você vai servir para a pessoa beber ou coisa semelhante. Então, tudo isso aí é a influência. E o que você vai falar? Palavras boas, elogiando a pessoa e os amigos dela. Mas você pode falar, tal pessoa te persegue. Você se sente perseguida por causa de um amigo que está com você e ele está próximo de você. Então, a magia branca e negra são coisas que tem que ser ensinada em sala de aula. Eu jamais passo esse assunto para alguém, para um microfone ou no meio de todo mundo. Isso aí tem que ser conversado à parte, porque outras pessoas não podem saber o que você está pedindo para mim. Isso é segredo que eu guardo. Estão me pedindo magia branca? Estão me pedindo magia negra? Quer que eu use a bruxaria para coisas brancas? Quer que eu use a bruxaria para coisas negras? Que o pessoal identifica como boas ou ruins. Então, quando a pessoa me pede isso, eu guardo o segredo. Se é o bom ou ruim, eu não revelo. Então, é um dos segredos que a gente tem que guardar em bruxaria. E não gravar um vídeo explicando o que é isso. Jamais eu faço isso. Um outro assunto que eu já falei é o corpo como templo. E esse assunto do livro é o 19º assunto, o corpo como templo. Gente, aprenda a gostar de você, se alimente, se arrume bem, fique bonito ou bonita. Procure se cuidar, para quando a pessoa olhar para você, vai falar, nossa, essa pessoa é bonita, é bacana, ela é elegante, essa pessoa é maravilhosa. Então, da forma que você se veste, que você se conforma, e como você trata os outros, então você vai ser bem-vinda. Vai ser bem-vinda em qualquer ambiente. O corpo fala.
E conforme você está se dedicando a você, você vai ter a resposta dos outros. Então, gente, lembre-se que o corpo fala, certo? Então, é o corpo como templo. Agora, esse outro assunto, acredito que é o último, certo? Que seria o 20º assunto, é despertar a personalidade. Esse assunto é muito delicado. E para falar sobre esse assunto, que despertar outra personalidade, é como a pessoa falasse assim, eu recebi espírito na hora e fiquei meio doido. Ou seja, você está dentro de um carro, de repente você é aquele cara calmo, sossegado, tranquilão. Aí alguém bate no seu carro, você sai nervoso, quebra todo o carro da pessoa, batendo com um pedaço de ferro, dando paulada, destrói o carro de outra pessoa. Por que você faz isso? Porque você despertou uma outra personalidade e você não tem controle dela. Então, você acha que é espírito e não é. E você tem que aprender, em bruxaria, despertar sua personalidade. Isso são os estudos mais estudos para você conseguir fazer isso. Não é de uma hora para outra. Eu, por exemplo, quando eu entro numa sala de aula, eu sou outra pessoa. Eu não uso livro, não uso nada, simplesmente eu vou passando a matéria porque meus conhecimentos já estão enraizados na minha mente. E eu passo todo o meu conhecimento, seja para qual série for, seja matemática ou física. Por quê? Isso já está enraizado. Então, quando eu entro na sala de aula, eu mudo de personalidade. Quando eu faço uma palestra para 50, 60, 100 pessoas, eu mudo de personalidade. Então, você tem que aprender a liberar essa personalidade e depois trazê-la de volta a hora que você quiser, porque você vai ter controle sobre ela. Tudo bem, gente? Eu consegui falar o que eu queria, que era 20 assuntos, e pesquise sobre esses assuntos e fique à vontade se quiserem conversar comigo para trocar ideia sobre isso, certo? Eu vou ajudar quem precisar. Agora, outra coisa importante, estamos na TV Black Sampa, com o programa Cavaleiros Templários da Bruxaria, de quinta-feiras, das 18 às 7 horas, ou seja, das 18 às 19 horas. Então, gente, obrigado por ter assistido. Eu recebi muitos vídeos reclamando do áudio. Eu estou num estúdio novo agora e espero que o áudio esteja ótimo. Mas se tiver algum problema, fala do áudio. O áudio melhorou bastante, está 100%. Mas também ligue elogiando, tá? Olha, o programa foi ótimo, parabéns. Porque esse elogio que você transmite a mim, vocês provocam em mim a vontade de fazer melhor do que eu já estou fazendo para ajudar vocês também. Falou, gente? Obrigado. Até quinta-feira que vem.